Vamos para mais uma do ITA 2017 Física, questão 2. Venham comigo! Um bastão rígido e uniforme de comprimento L toca os pinos P e Q, fixados numa parede vertical interdistantes de A, conforme a figura. O coeficiente de atrito entre cada pino e o bastão é μ, e o ângulo deste com o horizontal é α. Assinale a condição em que se torna possível o equilíbrio estático do bastão. Linda questão. Toda questão de equilíbrio de corpo extenso começa com um bom diagrama de corpo livre. Então nós poderíamos pensar esse bastãozinho e vamos representar as forças que atuam nele. Nós sabemos que o peso, que deveria atuar bem no meio dele, né? Nós não sabemos exatamente onde está esse meio, certo? Poderia representar mais acima ou mais abaixo. Esse peso vai ser vertical para baixo. Nós podemos usar o eixo Y e o eixo X como referência. Sabemos que esse ângulo que o bastão faz com o horizontal estará entre o peso e o eixo Y. Então, peso e o eixo Y tem o ângulo alfa. Então nós sabemos que aquele peso pode ser decomposto, né, numa parcela Px e numa parcela Py, como se fosse um plano inclinado. Deixa eu melhorar um pouco aqui o desenho. Estou fazendo pequenininho para que caiba toda a solução do problema no nosso pequeno quadro. Então observem, decompondo em cima de alfa eu teria o peso Py, certo? Que nós sabemos que é P vezes cosseno de alfa. E decompondo ao longo do eixo X, nós teríamos a parcela do peso Px, e esse Px seria P vezes seno de alfa. Bom, então além dessas forças, Px e Py atuando no corpo, que eu já vou representar aqui então, nós teríamos o Px e teríamos o Py. Que outras forças estariam atuando no corpo? Nós sabemos que esse pino ele vai exercer uma força normal vertical para baixo e dá vontade de chamar de Py, já que é o ponto P, né? Mas eu vou chamar de Fpy. E se esse corpo então está sofrendo uma força Px, ele tende a deslizar nesse sentido, e a força de atrito, que é contrária à tendência de deslizamento, seria então uma força Fpx ou Fpfat, já que ela é uma força de atrito. Da mesma forma, no ponto Q, nós teríamos, deixa eu botar mais para cima essas forças Px e Py, né, já que considerei que o peso está um pouco mais acima, só para poder caber todas as forcinhas. Então nós temos essa força Py e nós temos a força que eu vou desenhar dessa maneira, Px. Agora vamos lá, a força que Q exerce no corpo rígido. Vai ter uma forcinha perpendicular, que vai ser a força normal que Q exerce. Nós podemos chamar de Fq no eixo Y. E, pelo mesmo motivo que a tendência de deslizamento para baixo, a força de atrito que aquele aquele pino vai executar, vai contra essa tendência de deslizamento, então seria uma força que o ponto Q faz, e é uma força de atrito, Fqfat. Bom, se esse corpo tem que ficar em equilíbrio, nós sabemos que a força resultante tem que ser igual a zero. A força resultante igual a zero, nós podemos fazer a análise no eixo X e a análise no eixo Y. No eixo X, para que a resultante seja zero, eu percebo que as duas forças de atrito que atuam para a direita superior, a Fat do ponto P, mais a força que é a Fat gerado pelo ponto Q, elas têm que ter o mesmo módulo da força Px. Tem que ter o mesmo módulo da força Px. Já no eixo Y, eu tenho que o peso Py mais o Fpy tem que se opor ao Fqy, certo? Que é a força no sentido oposto. Então eu tenho que Py mais Fpy é igual a Fqy, já que a resultante tem que ser zero. Além disso,
nós sabemos que o momento resultante tem que ser igual a zero. O momento resultante tem que ser igual a zero. Usamos, né, uma das condições de equilíbrio do corpo extenso, força resultante igual a zero, estamos usando a segunda. Para calcular o momento, temos que ter um ponto de referência. Eu vou pegar o próprio ponto P como ponto de referência. E vou dizer que o que gira no sentido anti-horário é positivo. Bom, nós temos a força Fqy tentando girar o corpo no sentido anti-horário, enquanto a força P tende a girar o corpo no sentido horário. Todas as outras forças ou estão atuando no próprio ponto Q, não tem braço alavanca, então o momento é zero, ou está atuando no próprio eixo desse corpo que é infinitamente fino, né? Então não tem como gerar nenhum momento, já que não tem braço de alavanca, já que esse corpo não tem espessura. Então, para ficar direto, eu posso dizer que o momento gerado pelo Fqy está se igualando ao momento gerado pelo Py. E momento, o que é? Força vezes braço de alavanca. Então eu vou escrever aqui Py vezes o braço de alavanca desta força. Quem é o braço de alavanca dessa força? É a metade da barra, né? Considerando que ela é homogênea, que ela é uniforme, o peso vai estar bem no meio. E o meio é L sobre 2. Aqui eu coloquei, obviamente, fora de escala, só para a gente poder representar as forças. Então o braço de alavanca é metade do tamanho dela, L sobre 2. E o momento da força Fqy, que é no sentido oposto, né, vai ter que ter o mesmo módulo, vai ser o valor da força, Fqy, vezes o braço de alavanca, que é a distância A. Certo? Então achamos uma relação para que o momento resultante seja igual a zero. Bom, o objetivo, né, o enunciado nos pede para calcular o valor do L. Então observe que eu tenho que isolar o L nessa expressão. Ó. L é igual, vou passar o 2 multiplicando, certo? 2 vezes A, vezes Fqy, que divide Py, certo? O Py nós sabemos que é P vezes cosseno, e P é M vezes G, né? Então no lugar do Py eu posso colocar M vezes G vezes cosseno de alfa, sem problema nenhum, né? No lugar desse Py, já vou agilizar a nossa vida, Mg vezes cosseno de alfa. Só preciso agora na nossa expressão trocar aquele Fqy. Observem que eu tenho Fqy nessa expressão aqui, ó. Eu quero achar o valor daquele Fqy. Além disso, nós temos outras duas forças de atrito para substituir nessa outra expressão, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer essa manobra, então. No lugar do Py, no lugar do nosso Py, nós sabemos que podemos colocar M vezes G vezes cosseno de alfa. Nós já tínhamos feito isso. Mais Fpy é igual a Fqy. Melhoramos um pouquinho a nossa expressão. Vamos mexer nessa outra expressão agora. O que é força de atrito? Mi vezes A normal, certo? Então quem é a força de atrito que está atuando no pino P? É o coeficiente de atrito vezes A normal. Só que essa força normal é o Fpy. Fpy. Mas quem é a força de atrito atuando no ponto Q? É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Quem é a força normal? É o próprio Fqy. Isso é igual a Px. Quem é Px é P vezes seno. E P é M vezes G. M vezes G vezes seno. M vezes G vezes seno de alfa. Certinho? Podemos colocar o Mi em evidência. Colocando o Mi em evidência e já passando esse Mi dividindo, Fpy mais Fqy é igual a Mg seno de alfa sobre Mi. Achamos mais uma expressãozinha. Como a gente quer substituir o Fqy naquela expressão, a gente pode até isolar numa e substituir na outra, né? Concordam comigo? Já está isolado, olha que beleza. O Fqy já está isoladinho ali, ó, certo? Então nós poderíamos substituir esse valor aqui. Aliás, não é ele que nós queremos substituir, né? Porque se eu substituir ele, como é que eu vou isolar ele ali? Eu quero isolar esse cara aqui para substituir ele nessa expressão. Ou até eu poderia somar essas duas expressões. Mas a galera que é boa de cabeça, ó, mais passou menos. Então quem é o nosso Fpy? É Fqy menos Mg cosseno.
mg cosseno de alfa, mais FQY é igual mg seno de alfa sobre μ. FQY mais FQY, 2FQY é igual mg seno de alfa sobre μ mais mg cosseno de alfa, certo? Eu ainda posso passar o 2 dividindo e aí vou substituir essa expressão naquele carinha lá, ó. Vamos ver como é que vai ficar? FQY é igual, o 2 que está multiplicando passou dividindo, vai ficar 1 sobre 2 que multiplica mg seno de alfa sobre μ mais mg cosseno de alfa. Só falta substituir essa última expressão naquele carinha ali, ó, certo? Para que a gente consiga finalizar a questão, eu vou apagar o nosso desenho que tinha na prova, vou apagar o nosso diagrama de corpo livre que já foi usado, certo? Peso, todo mundo sabe decompor, só para a gente encerrar. Então vamos lá, o nosso tamanho L ficou igual a 2 vezes A sobre mg cosseno, que multiplica o nosso FQY. E o nosso FQY ficou 1 sobre 2, que multiplica mg seno de alfa sobre μ, mais mg cosseno de alfa. Vamos ver como é que fica essa expressão então? Esse 2 corta com esse 2, aqui tinha que ter um outro parênteses aqui para garantir, né? Aí ficamos com A, que multiplica mg seno de alfa, vai dividir mg cosseno de alfa. mg vai cortar com mg e seno dividido por cosseno é tangente. Então vai ficar tangente de alfa sobre μ, mais mg cosseno dividido por mg cosseno dá 1. Então essa é a expressão que a gente acabou encontrando, certo? A vezes tangente de alfa sobre μ mais 1, ou mais 1 tangente de alfa sobre μ. Letra A de amor, o amor está em alta pelo I tá fora. Detalhe, galerinha, professor, lá está dizendo que é maior ou igual. É verdade, porque o coeficiente de atrito estático, certo? A força de atrito estática, né? Ela pode ser, ela resiste até o valor máximo, né? Então, a força de atrito que tem que atuar para deixar o corpo em equilíbrio, ela tem que ser no mínimo aquele valor, e nós calculamos o valor mínimo. Se o L for ainda maior, essa força de atrito vai ser maior do que o necessário, mantendo o corpo em equilíbrio. Então, é em função de a gente ter usado esta igualdade, né, que surgiu esta igualdade. E ali no item eles colocaram maior ou igual, e faz todo sentido, certo? Força de atrito estática, ela vai de 0 até aquele valor máximo, né? Certo, galerinha? Um beijão e até a próxima!